Para aqueles que dizem que aqui no Brasil o ano começa só depois do carnaval, para o mercado de fundos imobiliários parece que é verdade. Depois de janeiro fraco, a gente teve um mês de janeiro que basicamente zerou o desempenho do IFIX ao longo do ano. Agora vamos ver o que esperar para março e o que os fundos imobiliários da nossa carteira recomendada reagiram às notícias que foram bastantes aí ao longo do mês de fevereiro. Vamos lá. Olá, pessoal. Eu sou a Carol Borges, responsável pela carteira do investidor imobiliário aqui no EQI+. O mês de fevereiro foi positivo para a nossa carteira, que registrou desempenho superior ao IPIX. E como eu venho falando aqui, para você que investe em fundos imobiliários, ter essa estratégia bem definida, da maneira como a nossa carteira está estruturada, você vai conseguir ter retornos que serão em linha com o IPIX em determinados momentos, mas a gente tem algumas teses aqui que se destacam e registram desempenhos superiores ao IPIX em mercados de alta, como foi o mês de fevereiro. A tese que eu sempre comento aqui são dos FOFs. Os FOFs eles reagem de maneira mais agressiva em relação ao IPIX. Eles apresentam desempenho pior do que o IPIX em mercado de queda e melhor do que o IPIX em um mercado de alta. E foi exatamente o que está acontecendo com o BCIA, o nosso FOF recomendado aqui na carteira do investidor imobiliário. Por outro lado, nós também comentamos que adquirir bons fundos de papel com desconto podem, inclusive, fazer com que você tenha, além do carrego da carteira, ou seja, além da remuneração dessa carteira, um ganho de capital expressivo. E foi o que aconteceu nesse mês de fevereiro com o VCJR11. Alguns investidores, alguns de vocês que acompanham aqui a nossa carteira de fundos imobiliários, chegou a comentar sobre o desempenho do VCJR, se tinha algum problema de crédito, algum risco que estava sendo precificado adicionalmente na carteira do VCJR. Na prática, o VCJR estava sendo negociado com desconto na faixa de 15% frente ao seu valor patrimonial, valor expressivo, sendo que não havia nenhum evento de crédito mapeado no momento. Tanto é que agora, com essas expectativas de inflação cada vez mais altas, como vocês podem acompanhar no boletim POP divulgado semanalmente, a gente percebe que a carteira do VCJR pode registrar sim desempenhos ainda melhores. Tanto é que ao longo do mês de fevereiro o VCJR subiu quase 10%, foi um desempenho aí bastante notável ao longo do mês, e com a inflação mais elevada, o VCJR também tem essa característica de proporcionar um retorno real, ou seja, acima da inflação para você investidor. É claro que se a inflação estiver elevada, mas também oscilando, uma volatilidade maior mês a mês, a gente espera que os resultados do VCJR mês a mês também oscilem. E é por isso que você precisa entender e acompanhar as nossas análises aqui no investidor imobiliário, para você não ficar achando que tem algum problema específico com a carteira do VCJR, ou que o BCJR terá desempenhos superiores ou com dividendos em patamares bastante elevados, sustentáveis por muito tempo. Além disso, outros destaques, como RBRY, KNSC, BTCI, todos os fundos de papel da nossa carteira registraram desempenhos bastante positivos, que não são típicos para fundos de papel, né? Tanto para cima quanto para baixo, não é típico que a gente veja essas variações tão grandes em valores de mercado dos fundos de papel, mas a gente tem visto sim que o mercado está buscando fechar um pouco o desconto frente ao valor patrimonial que todos esses fundos estavam sendo negociados. E o grande assunto do mês aqui envolvendo a nossa carteira, que gerou algumas dúvidas, gerou algumas preocupações para os investidores, foi a questão do XPML. Será que o XPML precisaria vender algum imóvel? Será que o XPML está excessivamente alavancado e não vai conseguir honrar os seus compromissos? Bom, eu, ao longo da semana, ao longo do mês, deixei aqui o meu comentário, elaborei um relatório para vocês acompanharem, entenderem que, na minha visão, não há nenhum problema grave com o XPML. O fundo, sim, precisa honrar algumas obrigações, precisa pagar algumas parcelas de imóveis, de shoppings adquiridos no passado, são parcelas relevantes, mas o fundo tem até o final de 2025, até dezembro de 2025, para honrar essas obrigações. O fundo tem um caixa elevado, cerca de 300 milhões de reais estão em caixa, estão em ativos de liquidez, e também tem caixa proveniente de outros fundos que o XPML investe diretamente e que é basicamente o único cotista desses fundos. Então, ele conseguiria fazer uma distribuição ali caso seja necessário. Talvez essa saída não seja interessante, não é um valor expressivo ou que resolveria um determinado problema mais grave que o XPML poderia ter. Mas o fundo tem saídas bastante plausíveis para resolver esse problema de caixa, que não é um problema, tá? Digamos assim, ele não é um alerta grave para o fundo.
O fundo ele pode vender alguns ativos e vale lembrar que o portfólio do XP Malls, o XPML, é muito bom, então ele consegue vender participações nesses ativos a bons valores de mercado. O mercado de shoppings está aquecido, a gente tem visto boas transações aí no mercado de shoppings, no mercado real de shoppings. Ou ele pode securitizar, aumentar um pouco a sua alavancagem para fazer frente a essas dívidas. Aqui eu tracei um cenário, convido você a acessar o relatório aqui no EQI+, que eu deixei para você explicadinho quais são as saídas do XPML que ele tem para resolver essa questão, e mesmo se ele resolver securitizar todas as obrigações financeiras que ele possui para o final de 2025, o fundo ainda apresentaria um índice de alavancagem ao redor de 14%, que é um patamar considerado saudável, dado o tamanho do portfólio, um portfólio de 8 bilhões de reais, e também dadas as taxas, né, os juros que essa dívida foi estruturada. Bom, agora para março devem ser retomadas as discussões sobre aquele veto que foi efetuado pela Presidência da República acerca da isenção tributária, né, isenção do IVA para os fundos imobiliários, para a receita desses fundos imobiliários. Essa discussão deverá passar pelo Congresso agora em março. Nosso cenário base aqui é que esse veto seja derrubado e nada mude para os fundos imobiliários em relação a esse ponto específico da reforma tributária. Então, eu já deixo um alerta aqui para vocês que nós voltaremos a ter algumas discussões sobre esse tema, mas a nossa recomendação aqui para vocês é que não reajam a notícias ou tomem decisões precipitadas antes de entender realmente o que está acontecendo, tá? Como o assunto voltará a ser discutido agora em março, e, novamente, trabalhamos com o cenário base de derrubada desse veto, ou seja, nada irá mudar em relação à cadeia tributária dos fundos imobiliários, a gente vai mantê-los informados por aqui. E falando sobre a carteira, nós não realizaremos nenhuma alteração agora para o mês de março. A gente está colhendo os frutos de algumas alterações importantes que nós fizemos no final do ano passado. Então, essa carteira está amadurecendo, as teses estão amadurecendo. Acreditamos que ela está, sim, bem posicionada, bem diversificada e pronta para capturar desempenhos ainda melhores caso a gente veja um mercado um pouco mais otimista ao longo dos próximos meses. Então, para acompanhar todas as nossas atualizações, todas as nossas opiniões, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, deixar o seu comentário aqui embaixo, que a gente sempre está visualizando e respondendo as principais dúvidas de vocês. Um abraço e até a próxima!